Salmo 81 é um salmo que tem 16 versículos, e eu quero ler com você a partir do versículo 8. Glória a Jesus. E vamos ler até o versículo 16. Salmos 81. Glória a Jesus. Os irmãos já colocaram aqui também no telão. Diz assim a palavra de Deus: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvesses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno, e eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel saído da rocha. Glória a Jesus. Tome assento. E se você de vez em quando der um glória a Deus, um aleluia, vai parecer que é mais culto, tá? Esse salmo, ele nos desafia demais, irmãos. Esse salmo, de fato, ele é uma admoestação, ele é um alerta. O próprio texto já fala, né, o que nós lemos aqui. Não dá para a gente entrar em cada versículo, mas eu vou falar com você aqui dentro de uma temática nessa noite, porque eu vejo, pelo menos nesse texto, Deus, vou falar assim, como se Deus fosse gente, né? Deus decepcionado, Deus perplexo. E você vê que Deus, ele estava com uma vontade muito grande de poder fazer pelo seu povo, uma vontade de abençoá-los, de exaltá-los, de fazê-lo prosperar. No entanto, ele estava limitado. Você vê um Deus que não conseguiu realizar a vontade dele na vida do seu povo, por causa que o seu povo não se posicionou, não se condicionou. Uma das verdades que eu falo de vez em quando aqui, é que existem promessas de Deus, obviamente, que não depende da minha participação, que não depende do meu envolvimento para Deus fazer acontecer, ou para Deus cumprir. Não precisa nem que eu creia. Algumas promessas de Deus, elas não têm nenhuma relação com a minha participação. A promessa de que Jesus voltará, uma das convicções que nós temos, e o Elionai, no primeiro louvor hoje, ele nos levou a olharmos para Cristo. Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Redentor. O nosso Redentor, Ele vive, Ele voltará, e voltará para buscar a sua noiva, voltará para buscar a sua igreja, e isso vai acontecer. Jesus disse que o evangelho do reino será anunciado, vai ser pregado, e então virá o fim. Nesse sentido, nós até abreviaremos, ou podemos abreviar, ou acelerar a volta de Jesus, obedecendo, cumprindo o ID, mas não é uma condição.
Jesus, ele voltará para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Não depende, não tem uma condição, é a promessa que Deus fez. E ele disse, assim como o anjo disse, assim como vocês viram ele subindo, vocês também vão ver ele descendo. Jesus voltará. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Que o teu coração esteja cada dia nessa expectativa do arrebatamento. Que os teus ouvidos estejam aptos para ouvir o som da trombeta e você faça parte do arrebatamento. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. É uma promessa que não depende se eu creio ou não. Jesus, ele voltará. Ele virá buscar o seu povo. Mas existem promessas que Deus, ele decidiu nos envolver no processo. Existem promessas que só vamos viver se fizermos a nossa parte. São condições. Todas as vezes que você ler na Bíblia Sagrada a expressão se, está falando de uma condição. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar, e orar, e converter-se dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então Deus, ele fala, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Observe que Deus fala, se o meu povo, nós somos o povo de Deus, mas existem condições. Eu estou citando aqui esse momento crucial na vida de Israel, onde Salomão está consagrando o templo, e ele sabendo que o povo ia prevaricar, ele faz uma oração. Quando o povo desviar, Senhor, se afastar, mas aonde quer que eles estejam, eles orarem, ele fala assim, atende a oração. Então Deus respondendo, Salomão fala assim, se meu povo que se chama pelo meu nome. Aí vem as condições, tem perdão, tem cura, tem mudança, mas só acontece se houver humilhação, se houver conversão, se houver oração, se houver intimidade com o Senhor. Observe que tem uma condição, prosperidade, honra o teu pai e a tua mãe. Esse é um mandamento com promessa, e tem a promessa e tem um princípio. O princípio é honra, honra ao teu pai, honra a tua mãe, e aí tu vai ter vida longa, ou seja, longevidade, e você vai ser bem sucedido, você vai prosperar. Veja que a prosperidade, ou a vida longa, o sucesso, ele está relacionado à honra, que é um princípio que eu preciso observar na vida, é um mandamento. Então, querido, você e eu precisamos atentar sempre a todas as promessas de Deus. Deus é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Deus é puro, Ele é Deus, e por isso que nós o adoramos. Ele pode cumprir tudo o que Ele fala, mas entenda uma coisa, Deus, Ele decidiu te envolver no processo. Deus, Ele decidiu, ou estabeleceu na sua sabedoria, que você participe. É uma interação, essa é a dinâmica da relação com Deus. Deus faz a promessa, eu creio, então eu começo a andar com Deus, honrando princípios, e aí eu vivo as promessas de Deus. Todas as promessas, eu vou falar assim, condicionadas a comportamento de obediência, de honra, você precisa levar muito a sério. Existem promessas na minha vida e na sua vida, que elas vão cumprir-se por causa dos pais. A pastora Ana gosta de tratar sobre isso, né? Ela sempre fala que existem pessoas que estão abençoadas porque alguém orou por ela, mas se fosse por ela, ela não estava sendo abençoada de forma alguma. Existem promessas que vai acontecer na vida do teu filho. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levante a sua mão, por favor. Você é um pai, o teu posicionamento de obediência, de honra ao Senhor, fará que a tua descendência seja poderosa na terra. A descendência dos justos será poderosa na terra.
Existem bênçãos que eu vivo, Lucivaldo Guzmão, por causa da obediência dos meus pais. É Deus cumprindo a promessa na vida deles. Você vai ver isso na vida do rei Davi. É interessante porque Davi se tornou um referencial positivo de um homem segundo o coração de Deus, de um homem aprovado por Deus. E todos os reis que foram obedientes ao Senhor, fala assim sobre eles: e andou segundo Davi. Eles obedeceram conforme Davi, e Deus foi confirmando a promessa. Mas chega um momento na vida de Israel, da nação de Israel, um momento bem crucial, assim, bem vital, e que Deus só cumpriu ou fez o que ele havia prometido por causa de Davi. Não era por causa já do descendente, que não é legal isso aí. A gente vê na Bíblia Sagrada, o livro de Juízes é muito precioso. Juízes nos mostra um período quando Deus usava juízes para dar vitória para o seu povo. E os juízes foram levantados como figuras de governo, na verdade não figuras, literalmente de governos. Eles tinham autoridade. Primeiro veio Moisés, depois veio Josué. E a Bíblia fala que houve um tempo que o povo não conhecia o Senhor, e cada um andava segundo os seus pensamentos. O momento mais triste talvez na história de Israel foi esse período que uma geração não conhecia o Senhor. Alguns teólogos e biblistas, eles falam de uma falha na paternidade. Eles falharam em ensinar, em discipular os filhos, e eles não conheciam o Senhor. E aí esse povo então começou a sofrer diante dos seus adversários, a sofrer diante dos seus inimigos. E na sua angústia eles lembravam do Deus dos seus pais, e nas suas aflições eles lembravam de Deus, e se voltavam. E quando eles se voltavam para Deus, eles viviam períodos de prosperidade, períodos de vitória contra os seus inimigos. Mas eles esqueciam de novo, esqueciam e começavam a andar na desobediência, e novamente derrota, escravidão, opressão. E na angústia lembravam. Deixa eu falar uma coisa aqui, filho de Deus. Nós aprendemos com Israel. A Bíblia fala assim, que tudo que está escrito aqui, é para o nosso aprendizado. Tudo que está registrado aqui é para nos ensinar. Deus não quer que a gente cometa os erros que Israel cometeu. Deus não quer que eu venha cair ou pecar como os meus pais pecaram. Essa é uma das razões porque a Bíblia fala de tudo. A gente fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia também fala do homem que adulterou, do homem que foi homicida, um homem que infelizmente se corrompeu por um momento. Então a Bíblia mostra tudo, e ela não mostra para nós repetir ou reproduzir os erros, é para aprendermos, é para que a gente acerte. A palavra de Deus, ela tem tudo, ela revela todas as coisas. Entenda isso, as promessas de Deus, elas são sim, e Deus é fiel para cumprir cada promessa. Mas existem promessas que você só vai viver se você se condicionar, se você estiver posicionado. E esse salmo ele trata exatamente, como eu disse, de um momento que Deus está dizendo: ah, se meu povo, ah, Israel, se me ouvisses. Ele clama: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio. Olha o que Deus falou: não haja entre ti Deus alheio, ou seja, não haja idolatria.
que nenhuma coisa seja mais importante do que a minha presença para você. Que o teu coração jamais se corrompa em busca de ídolos. É isso que Deus está falando para Israel. E esse é o desafio, essa foi a luta de Deus com o Israel, o seu povo. É que eles se afastavam, eles se corrompiam, eles se tornavam idólatras. Então Deus está falando o seguinte: nem te prostrarás ante um Deus estranho. Esse foi o pecado de Israel. Então Deus, ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. E Deus fala: abre bem a tua boca e te encherei, né? Nós pentecostais usamos muito esse versículo para dizer: abre a tua boca, ou seja, dá glória e Deus vai te encher com o Espírito Santo. Amém, se aplica. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. Nós podemos até usar para praticar um princípio. De fato, Deus só pode te encher se você abrir a sua boca. Por isso, de vez em quando, dá um glória a Deus, dá um aleluia, que você vai estar se enchendo. Existem momentos na tua vida, irmãos, que você vai ter que olhar para a tua jornada, para os teus dias passados, e perguntar assim: caramba, onde foi que eu errei? Quando foi que eu comecei a me desviar? Quando foi que eu parei de atentar para essa verdade? Essa semana me chamou a atenção a carta de Filipenses. Eu parei para dar uma estudada nela. E eu comecei a ler aqueles... Não tem essa Bíblia de comentário? Tem um comentário sobre o destino, o povo, a geografia. E eu peguei uma Bíblia bem legal, que ele trouxe um estudo bem bacana da geografia, da cultura, como o povo pensava. Aí eu falei: rapaz, interessante. As cartas, elas foram escritas, obviamente, para um público. E todas as cartas de Paulo, de Pedro, de João, eles falam com muita objetividade. Paulo, ele trata de problemas. Ele fala diretamente para corrigir problemas. Ele fala implantando doutrinas, que é o que determina comportamento, que determina a cultura. E eu passei então rapidamente, eu dei uma lida em várias cartas, não toda, né, mas mais essa parte do começo, ali a biografia, para ver quem foi o autor, qual foi o povo, qual era o objetivo, qual a temática, quais os problemas que o autor estava tentando corrigir. E quando Jesus, aliás, ele fala com as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, para cada igreja você vai ver que ele fala de uma forma muito, vamos falar assim, personalizada, muito objetiva. Ele fala sabendo do problema delas, da sua necessidade, dos seus, vamos falar assim, pontos fortes e pontos negativos. Para cada uma delas. Você vai ver Jesus reconhecendo, elogiando, mas também você vai ver Jesus censurando, reprovando e até alertando. Se tu não te converter, se você não se voltar, você vai perder o teu candeeiro. Eu vou remover o teu candeeiro. E a pergunta que me veio foi: o que Jesus está falando para a igreja ceia nos dias de hoje? O que Jesus está falando para cada ovelha que congrega na ceia no tempo que se chama hoje? O que Jesus está dizendo para Gerleide, que está bem na minha frente aqui? Cada pregação, irmão, e aqui a gente tem bastante cultos, todo culto tem pregação, ela tem um propósito, ou ela vem para cumprir um propósito. E eu tenho que trazer aqui algumas admoestações nessa noite. Porque quando se fala de igreja local, é uma coisa mais específica. E Jesus, ele fala assim, ele fala para a ovelha, ele fala no coletivo. Jesus, ele fala com cidade. O que Jesus está falando para os crentes de Tomé-Açu, Jesus, ele fala com regiões. O
O que Jesus está falando para a igreja brasileira, de um modo geral, nos nossos dias. Eu trouxe uma mensagem aqui no domingo passado. Nós falamos sobre dimensões da vida cristã. Receber Jesus e permanecer nele, ser enraizado, edificado e confirmados nele. E nós falamos exatamente usando o texto de Colossenses, onde Paulo, ele está o quê? Orientando os irmãos para que eles não fossem levados ao engano, porque a pregação que eles estavam recebendo de outros pregadores era, ou seja, Cristo não é suficiente, vocês precisam circuncidar, Cristo não é suficiente para a salvação, e Paulo teve que entrar com muita veemência. E eu não tenho como entrar nesses detalhes, mas nós temos inimigos hoje. Existem falsos evangelhos. Paulo fala, ainda que eu ou outro pregar um outro evangelho, ele fala, seja anátema. Irmãos, existem outros evangelhos sendo pregados. E o problema maior dos outros evangelhos sendo pregados é que a igreja vai recebendo como se fosse Deus falando. E porque começa a seguir esse outro evangelho, se afastam da simplicidade de Cristo, da pureza de Cristo, porque esse é o objetivo de Satanás. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de mestres bíblicos, mestres profetas, que discernem e que falam realmente o que Deus está falando. O que Deus está falando para a igreja ceia de Tobiaçu? Se Paulo fosse escrever uma carta para nós hoje, como é que ele escreveria essa carta? O que nós leríamos nessa carta? Se Jesus hoje, ele mandasse uma carta para a igreja ceia, ao anjo da igreja ceia, irmão, estou falando isso aqui, mas o fato é esse: Jesus está falando com cada igreja. Jesus está falando com cada ovelha. Ele fala, as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Agora vamos lá, o que Jesus falou para você, irmãos, há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, há 5 anos atrás, ou quem sabe, há um dia atrás. O que Jesus falou, não esqueça. E para não esquecer, eu tenho que atentar para as verdades ouvidas. Eu tenho sido enfático sobre isso aqui. A repetição é uma habilidade que um líder precisa desenvolver para não ficar frustrado. Eu já fui um pastor frustrado, irmãos. Hoje eu sou um pastor leve. Os anos, eles foram importantes para desenvolver maturidade no meu coração. Hoje eu sou um cara muito leve, muito livre, mas eu tenho um zelo no meu coração por Deus e pelo que é de Deus. Eu não subo nesse altar sem ficar orando. Eu tenho uma rotina de oração diária de pelo menos 3 horas de tempo, pelo menos. Tem dia que vai mais. Tem dia que as angústias são tão violentas que eu nem consigo dormir por causa das angústias. É o gemido do pastor. Existem ovelhas que fazem o pastor gemer, ovelhas que fazem o pastor ficar sem sono mesmo. É um fardo que nós carregamos. Quem é líder, quem é pastor, quem é líder de célula sente, em parte esse peso. Paulo fala de preocupações com as igrejas. Então há uma preocupação e que nos leva à intercessão, a gemer. A orientação bíblica é para as ovelhas, seja obediente aos seus pastores e guias, para que eles velem por vossas almas, não gemendo, porque se eles gemerem, fala assim, não é proveitoso para vocês. Israel, ele prevaricou contra o Senhor, e nesse texto Deus está falando de uma forma bem humana. Eu estou falando aqui sobre Deus, com todo respeito. Ele fala de uma decepção dele. Ele está perplexo. Deus ficou sem poder fazer muita coisa, irmão.
Olha para mim aqui. Dentro de nós existe um anseio por mudanças, por transformação. Quem aqui de fato almeja a transformação? O que você mudaria agora se você tivesse o poder de mudar? O que você transformaria? Agora, por exemplo, começou a eleição, né? E todas as propostas vão falar de mudança, de transformação, geralmente no aspecto social. E é isso que nós queremos mudança. A gente enxerga realidades que precisam de mudança. Provavelmente eu esteja falando com pessoas aqui que estão há anos lutando por mudanças pessoais, por transformação na família, transformação na sua vida financeira, e está lutando, trabalhando. Espero que você esteja fazendo a coisa certa, porque se você fizer, vai ter mudança, vai ter transformação. Mas eu já vi pessoas que ficam anos e após anos e não experimentam mudança. Não há uma evolução, não existe transformação alguma. E algumas pessoas, interessante, elas até são assíduas, elas até são disciplinadas no que diz respeito a culto, a sua vida devota a Deus, de estar congregando. É uma bênção, mas não experimentam mudanças, transformação. E eu acredito numa coisa, irmãos: toda transformação, toda mudança na nossa vida, ela começa com a renovação do entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, invista em mudança de mentalidade, porque a mentalidade é o que dita comportamento, é o que determina a conduta, é a mentalidade. E a mentalidade começa a ser mudada no intelecto, na mente. É a razão. Por isso você tem que se conectar hoje, se expor a verdades que vão libertar a sua alma. Qualquer mudança que você ainda não sofreu, é porque você está acreditando em alguma mentira. E toda mentira, ela é destruída diante da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela rompe com tudo que é engano, com tudo que é sofisma. Aí o milagre da transformação acontece. Todo medo que você sente é apenas um reflexo, um sinal de que você está acreditando em mentiras. Você nasceu para vencer, querido. Você nasceu exatamente para viver para Deus e viver as suas promessas. Não temas, porque eu sou contigo. Todo medo, ele mostra que eu estou crendo em mentira, e eu preciso conhecer a verdade para ser liberto do medo. Israel, a nação de Israel, eles se corromperam, eles prevaricaram, e Deus não pôde fazer muita coisa. Eu trago você para refletir o que eu ouvi há 10 anos, há 20 anos. Olha para a tua vida hoje. Faça como Josué. Josué chegou na sua idade já de velhice, quase para morrer, e Deus fala assim: cara, tu está velho, tu vai partir, e ainda há muita terra que você não conquistou. Há muita terra prometida que você não conquistou. E aí Josué, infelizmente, morreu e não conquistou tudo que Deus falou para ele conquistar. E Deus deu um manual para Josué, irmãos. Josué capítulo 1, você vai ver o manual de Deus. Ali está o manual para Josué, é o manual para a minha vida, para a sua vida. Esse é o manual. Ele tinha que, primeiramente, crer em Deus. Deus disse: eu vou ser contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou estar com você. O mais importante, ele tinha a presença de Deus. O mais importante você já tem, é a presença de Deus.
Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo, ele virá sobre vocês, ele habitará em vocês, e ele estará sempre com vocês. Deus disse para Josué: eu estarei contigo como eu fui com Moisés. Aí Deus fala assim: ninguém vai poder te resistir. Não existe inimigo, não existe adversário, não existe nada que poderá te resistir. Não, nada resiste à presença de Deus. É como Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus fala: agindo eu, quem impedirá? Quem escapará das minhas mãos? Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, ele peleja por você. Ele está contigo, ele é contigo, irmãos. Mas observe o manual. Primeira coisa foi isso: crer que Deus estava com ele. Aí ele fala assim: não cesses, não fique sem meditar, não fique sem pensar sobre a lei de Moisés. Medita nela o tempo todo, porque se você fizer isso, você vai se conduzir com prudência, e você vai conduzir esse povo para conquistar a terra da promessa. Ele tinha que meditar dia e noite. Outra coisa que Deus fala assim para ele: não cesses de falar. Ele tinha que declarar, verbalizar, anunciar, proclamar. Não poderia ter na boca de Josué murmuração, reclamação, calúnia, palavra negativa. Tinha que ter palavra de Deus nos lábios de Josué. E é o que tem que estar na minha boca, na sua boca, é a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra no nosso coração, para que os nossos lábios venham confessar, irmãos. Satanás, ele vai lançar tentações, ele vai fazer propostas, e é exatamente a palavra de Deus no meu coração, no seu coração, que vai nos guardar de pecar. Eu guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Josué recebeu um manual: você vai meditar na lei, você vai falar da lei dia e noite, e você vai obedecer. Mas chegou o final, Josué, o líder, sucessor de Moisés, Deus conversando com ele, ele fala: tu está velho, acabou o teu tempo, e ainda tem muita terra para ser conquistada. Vamos lá, irmãos. Como diz o Cláudio Duarte, a qualquer hora vai ser chamada a tua senha. Ah não, mas eu não vou morrer enquanto Deus não cumprir a promessa. Nós cantamos isso um tempo atrás, né? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Irmão, tem muita gente morrendo sem viver as promessas de Deus, sem viver os propósitos de Deus. E Deus não é mentiroso, e Deus não engana ninguém. Mas por que estão morrendo sem viver? Josué é um exemplo. Ficou velho e não viveu, não cumpriu tudo o que era para ele cumprir. A Bíblia fala de Davi, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que ele serviu a sua geração conforme o propósito de Deus. A Bíblia fala que Davi viveu sim, ele viveu exatamente o propósito de Deus, servindo a sua geração. Davi fez até além do que era pedido para ele. Davi, ele era um cara muito visionário, então ele viu algo que podia fazer para Deus, e ele desejou fazer, e Deus disse: não, você não vai fazer, mas o teu filho pode fazer. E ele providencia tudo para que Salomão construísse. Ele foi fora da curva, ele viu além. Josué nos mostra que, mesmo tendo promessa de Deus presente e todo o manual, mas mostra no final dele que ele não via cumprido. Eu não sei qual é a tua idade, eu não sei quantos anos você tem, mas reflita um pouquinho. Você tem de fato caminhado, você tem evoluído, você está caminhando, ou em algum momento você estacionou, em algum momento você parou, porque as circunstâncias, elas foram contrárias, e você então foi barrado.
Se você está aqui nessa noite, Deus Ele quer que você seja reposicionado. Ainda tem tempo para você. E Deus Ele pode fazer um milagre de restituição na tua vida. Se Deus não está te chamando para a eternidade, clame: Deus, eu quero restituição na minha vida. Eu quero viver as tuas promessas na minha vida. Aquele que com lágrimas semeia, ele voltará com os seus feixes com alegria. Eu sinto que nessa noite alguns de vocês vão começar a viver colheitas de sementes que você plantou com lágrimas. Vai ter festa na tua casa, vai ter alegria na tua família, em nome de Jesus. Deus é um Deus de restituição, irmão. Nosso Deus é misericordioso, e mesmo que a gente tenha falhado, errado, pisado da bola, mas se a gente se reposiciona e com humildade clamamos: Deus, eu quero viver as tuas promessas. Deus, Ele é um Deus que Ele restitui os anos que foram consumidos pelo devorador. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Ouça Deus falando contigo. É igual aquela mãe que fala: se tu tivesse me ouvido. E o bem que eu te falei, minha filha, mas tu não me deste ouvido. É isso que Deus está falando para o povo dele. Deus fala que se eles tivessem ouvido, leia o versículo 13, 14. Em breve eu abaterei os seus inimigos e voltarei a minha mão contra os seus adversários. Uma vontade que Deus tinha de destruir os inimigos de Israel, de reduzi-los a nada, de exterminá-los, mas que Ele não podia fazer, porque o povo não deu ouvidos ao Senhor. Eu tenho um cuidado, compreendendo a graça de Deus, compreendendo a dispensação da graça. Eu tenho um cuidado ao pregar com base no Velho Testamento. Preste bem atenção aqui. Assim como Jesus, Ele falou com as igrejas da Ásia, e Ele falou de forma muito pontual, muito objetiva com elas, tratando de problemas dela, e Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Assim como as cartas de Paulo foram escritas e eles apontavam para solucionar problemas, para trazer correção, Deus continua falando com o seu povo, irmãos. Deus continua corrigindo a sua noiva, aperfeiçoando a sua noiva. O Espírito de Deus, Ele quer que você, nessa noite, olhe sim um pouco para trás, e até diga assim: o que era para eu estar vivendo? Aonde de fato eu já era para ter chegado em Deus? E por que eu não estou vivendo? Existem pessoas que eles ficam murmurando, reclamando, maldizendo, e muitas promessas não acontecem por causa exatamente da murmuração, das reclamações, das queixas. Precisa haver uma conversão, é um ressignificado da forma como eu estou enxergando as coisas. Precisa mudar a linguagem, precisa mudar a fala e até mesmo a tonalidade de como se fala. Precisa mudar o que pensa, o que medita. Deus, Ele quer fazer sim, irmãos, e eu creio que Deus, Ele pode fazer mais do que pensamos e mais do que pedimos. Ele pode fazer coisas extraordinárias, mas a obediência é imprescindível. A honra, ela precede. A honra, ela precede. Ou seja, a honra, ela precede a promessa. Eu preciso honrar os princípios. Eu preciso viver isso aqui. Eu penso que Deus, como igreja, ou para a igreja, Deus quer que as suas igrejas, cada igreja, elas de fato multipliquem, porque nós somos chamados para multiplicar.
A nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é discipular nações para o reino de Deus. Mas vamos lá, vamos ser sinceros, irmãos. O quanto nós estamos seguindo a grande comissão? O quanto nós estamos de fato praticando a grande comissão? Em termos de intercessão, de investimento de fato em missões, quanto? Tem uma pesquisa que ela é antiga, mas fala que o índice de contribuição, a porcentagem de contribuição dos cristãos para missões é menos que o valor de uma Coca-Cola por mês. Quanto é que está uma Coca-Cola hoje? Você não toma mais Coca-Cola, né? 12, 10? 12. O Theo sabe porque ele gosta de Coca. A Pina também gosta. 12 reais. Dá uma olhada no teu relatório, como é que chama? No teu extrato. Quanto você ofertou para missões esse mês? Não, pastor, mas eu sou dizimista. Não, estou falando de missões. Nós somos uma igreja em célula que tem uma estrutura que dinamiza o crescimento, e nós somos estimulados, incentivados e até pressionados, né? Os líderes ficam pressionados, crescimento, multiplicação. Vamos lá, tem uns que estão acomodados, 2 anos, 3 anos, não multiplicou e estão indiferentes à perdição, aos perdidos. Não tem mais clamor, não tem mais lágrima, não tem mais jejum para que haja libertação. Vamos lá, queridos, como igreja, aonde era para estarmos como igreja ceia? Não estou falando de denominação, falando nós aqui. Você como líder de célula, a tua supervisão, quantas células já era para ser? Aí você fala, não, mas é um planta, tu rega, Deus dá o crescimento. O crescimento vem se estiver plantando, se estiver regando. Deus é fiel para fazer a parte dele, irmãos. Me chama a atenção a necessidade de estar mobilizando a igreja para fazer o que naturalmente ela deve fazer. E como eu disse, nós temos que ser hábeis em repetir, né, em admoestar, em exortar. Vamos lá, irmãos. A oração é a vida da igreja, sim ou não? Oração é a vida da igreja, irmão. Vamos lá, filho, se eu hoje sentar com você para olhar o teu a sós com Deus, como é que está o teu a sós com Deus? Você tem hora para ir para a academia, você tem hora para comer, você tem hora para estudar, mas qual é o teu horário de orar? De você ficar ali com Deus, ouvindo a sua voz. Você tem tempo para tudo. Aí você, não, mas eu falo com Deus o dia todo no carro. Sim, mas tu não come dirigindo. Você para almoçar. Como se eu fosse agora como um mentor sentar contigo assim, Girleide, vem cá, bora ver a tua vida espiritual aqui, como é que está? Porque quando Paulo ele fala, irmãos, ele fala diretamente. Ele fala exatamente lidando com o problema, corrigindo. Caraca, sabe, irmãos, eu estou descobrindo que eu não estou pastoreando. A multiplicação, ela acontece, irmãos. É real, diga assim, eu vou reproduzir o que está produzido em mim. Ou seja, se não tem reprodução, é porque nem produzido foi. Eu não posso ficar reclamando, maldizendo, sei lá, reivindicando o que eu não plantei. Eu só posso fazer crescer no coração de outros aquilo que está transbordando no meu coração. Repita isso aqui, diga assim, eu só posso fazer crescer no coração de outros o que está transbordando no meu coração. Olha para mim, você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Você ama a Deus?
Irmão, é o mandamento mais difícil. E poucos de nós, de fato, amamos a Deus. E pastor, eu pensei que hoje eu ia sair daqui cuspindo fogo, rotando brasa. Não, você vai sair daqui confrontado com o teu evangelho. Que evangelho é esse que você está crendo? Que está contaminando a ponto de afastar da pureza de Cristo. Porque lá na frente, irmãos, na frente, ou seja, quando nós comparecer perante o Senhor, e Paulo fala sobre isso, Paulo fala assim: eu receio que eu tenha corrido em vão. Olha, Paulo, eu receio que eu tenha corrido em vão. Paulo mandava a Timóteo, ele fala: Timóteo, vai lá, porque fortalece a fé dos irmãos. Timóteo, corrige lá os irmãos, porque senão todo o meu trabalho vai ser em vão, irmãos. E Paulo era o apóstolo que ele fala assim: eu me afadigo, ou seja, entro na exaustão, eu entro no cansaço extremo, mas o objetivo meu é que apresentar cada pessoa perfeita em Cristo Jesus. A exortação é que Deus olhe para mim, que Deus olhe para você e não lamente: ah, se Ele tivesse me dado ouvido, ah, se Ele pelo menos me obedecesse, eu daria a vitória para Ele, eu faria vencer, eu esmagaria os seus inimigos, eu faria Ele prosperar. Ouça isso como palavra de Deus. Talvez você está ouvindo isso agora, e se você está entendendo, é noite de reposicionar-se, é noite de você: peraí, eu preciso voltar a honrar isso aqui, eu preciso levar a sério essa verdade. Alguns de nós temos que voltar à prática das primeiras obras. Alguns de nós temos que voltar ao primeiro amor. É isso, irmãos. Irmão, e não espere um calafrio, uma emoção, uma sensação. Comece. O começo vai requerer mais esforço, mais energia, mas como alguém disse, o começo já é metade da ação, já é metade do plano. Então comece, ou recomece se for o teu caso. Pastor, está difícil recomeçar, eu não consigo romper, eu consigo 3 dias, 7 dias depois, não consigo mais. Recomeça de novo. Recomeço, irmãos. Deus tem um novo tempo para a tua vida, mas você precisa, nesse novo tempo, de novas atitudes, de novos ambientes, novas conexões. Precisa ter na minha vida e na sua vida um reposicionamento. O que Deus está falando para a igreja Ceia? Me ajude a orar ao Senhor. Me ajude a pedir: Deus, fala conosco como igreja. Deus tem um propósito com cada igreja, irmãos. Com a Assembleia, com a Batista, quadrangular. Alguém diz: não, mas Deus não tem nada a ver com denominação. Tem sim, irmãos. Não com o nome, mas Deus tem a ver com o ministério, com liderança. Nós somos igual, como Deus falou com a Caim: cadê o teu irmão Abel? Onde está teu irmão? Nós vamos prestar conta, irmão, perante o Senhor. Nós vamos comparecer perante Ele. E sabe o que nós devemos querer ouvir? Coloque-se de pé para parecer que a gente vai terminar. Se você não tem isso ainda como alvo, coloca isso como alvo hoje. Que você queira ouvir de Jesus: servo bom, porque tu foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quantos querem ouvir isso de Jesus? Não, de verdade, você quer ouvir isso? Você está caminhando para isso? O que te motiva? Qual é o teu alvo? Você de fato quer
Perante Jesus ouvi: porque tu foste fiel no pouco, porque tu foste zeloso, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso de Jesus. Quantos querem ouvir isso de Jesus? Irmão, isso é obra, irmão. Não é salvação, é galardão, é recompensa pela fidelidade. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você. Mas o centro é Ele, irmão. O centro não é eu, não é Deus fazendo as minhas vontades ou atendendo os meus caprichos. Esse evangelho que centraliza o homem não é o evangelho de Cristo, não, irmão. O evangelho de Cristo exalta unicamente a Cristo. Ele disse: quando o Filho do Homem foi exaltado, então eu vou atrair todos para mim. Irmão, eu estou ficando, já fiz 50 anos, já passei por muita coisa. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo e como eu falo. Existe um poder nas palavras, e a Bíblia me ensina que a minha palavra tem que transmitir graça. Ela tem que suprir a necessidade do ouvinte. Eu oro isso todo dia: Deus, me dá graça em cada palavra. Põe uma graça, põe sabedoria nos meus lábios. Mas vamos lá, queridos, pense um pouquinho. Deus está falando comigo, com você hoje. Os anos estão passando, filho. E aí? Eu lembrei de um pastor, e ele ficou 10 anos orando, 15 anos orando. E ele teve um dia que ele estava muito já frustrado. Ele disse: Deus, eu estou 10 anos esperando para que tu faça isso. Aí Deus fala assim para ele, e isso foi testemunho dele mesmo. Ele fala assim: eu estou 10 anos esperando que você me obedeça. E ele entendeu que não, ele estava querendo que Deus fizesse algo que era ele para fazer. Eu quero lembrar o nome dele para vocês verem também. Esse é um grande homem de Deus hoje. E quando ele decidiu obedecer a Deus e começou a honrar o Senhor, ele começou então a prosperar naquilo que Deus havia propósito na vida dele. Tem muita gente que está passando os anos e anos estão passando, mas ainda não começaram. Ele falava assim: Deus, eu estou há 10 anos. Ele disse: não, tu ainda nem começou. Desde que está dizendo: Deus, mas eu estou há 15 anos. Deus falou assim: rapaz, tu ainda nem começou ainda. Até quando tu vai ficar protelando, adiando, outro ano, outro mês, mês que vem, ano que vem. Irmão, começa agora, começa hoje. Se houver quebrantamento no meu coração, se houver quebrantamento nos corações, meu irmão, nada vai segurar. Deus vai conseguir abençoar a peça. Se houver prontidão de vontade, Deus não vai ficar só com vontade de te abençoar, de te fazer prosperar. Deus vai poder de fato fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Você pode dizer para Deus nessa noite: Deus, eu quero viver as tuas promessas. Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para ti. Como diz Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche teus olhos. Alguns não aguentaram ouvir toda a pregação, né? Alguns saíram. Que bom que você está aqui até o final. Arrependei-vos, porque é chegado a vós outros o reino de Deus. Eu não vou
chamar você aqui à frente hoje para mostrar que você está se posicionando ou reposicionando. Mas aí mesmo onde você está, fale com Deus. Faça uma renovação de aliança com Deus. Faça uma renovação pessoal com Ele. Ele estará fazendo. Sim, Ele é fiel. Com os teus olhos fechados, tem cura, tem restauração, tem milagre de restituição sendo liberado nessa noite. Aleluias. Nosso Deus, Tu és o Redentor das nossas vidas. Tu és o nosso Salvador. Perdoa nossas faltas, perdoa nossas falhas. Sim, Jesus, perdoa-nos. Nós precisamos do Teu perdão, Jesus. Deus, eu oro a Ti. O Senhor tem um propósito para a igreja ceia neste lugar. Se eu tenho um propósito para a igreja ceia nesta cidade, Jesus, cumpra em nós o Teu querer. Jesus, faz em nós a Tua vontade. Jesus, alcança o coração desse anfitrião de célula. Alcança o coração desse líder de célula. Renova os Teus filhos nessa noite. Renova o cansado aqui nessa noite. Meu Deus, eu oro para que haja, sim, Deus vivo, curas nas emoções. Haja restauração em nome de Jesus. Faz o impossível acontecer, Senhor. Anima, fortalece. Senhor Deus, eu clamo a Ti nessa noite. Anima a igreja ceia para viver o Teu chamado, Senhor. Anima os intercessores dessa casa. Anima os homens e mulheres que o Senhor tem chamado para oração em nome de Jesus, e que eles sejam fortalecidos e honrem o Teu chamado em suas vidas. Sim, Deus, levanta aqui os evangelistas, os profetas, os que são chamados para pregar o Evangelho, para pregar a Tua palavra. Sim, Deus, fortalece os Teus filhos em nome de Jesus. E nós clamamos a Ti, Deus, nessa noite. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a vivermos para a Tua glória. Nos ajude a vivermos como noiva de Cristo Jesus. Sim, Jesus. Levante a sua mão, querido. Eu ouço Deus falar nessa noite. Eu ouço o Espírito Santo chamando você para um concerto nesse lugar, para um reposicionamento como ovelha, como discípulo dele. Sim, ouça a voz do Espírito Santo. Ele te chama e Ele te capacita. Sim, tem glória da segunda casa para a tua vida. Tem novo tempo na tua vida espiritual, sim, em nome de Jesus. Tem novo tempo para o teu ministério, em nome de Jesus. E Deus quer que você apenas creia nisso e diga: Senhor, eis-me aqui. E diga: Senhor, eu me rendo para obedecer a Tua palavra, para cumprir com a Tua vontade na minha vida. Sim, com as suas mãos levantadas, num ato de rendição a Ele. Santo, Santo, Santo é o Teu nome.
Ele fala com você como pai. O pai que ama, ele corrige o filho. Deus está chamando a tua atenção porque Ele quer você frutificando, prosperando, vencendo os inimigos. Tem glória da segunda casa para a tua vida. Aleluia. Deus, eu oro por essa mulher e oro por essa irmã, Senhor, que clama pela sua vida, que clama pela sua casa. Deus, em nome de Jesus, assim como tu respondeu, Senhor, assim como tu respondeste, Ana, e o Senhor deu vitória para aquela tua serva que estava angustiada, amargurada em espírito, e o Senhor trouxe alegria na sua alma. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa mulher. E assim como Ana saiu do templo com um coração alegre, com um semblante alegre, que a tua filha saia daqui hoje com a sua vida mudada, a sua história transformada em nome de Jesus. Deus está enxugando as tuas lágrimas, mulher. Deus está enxugando as tuas lágrimas aqui nessa noite. E Deus está fazendo cessar as dores da tua alma. Eu estou ouvindo brados de aleluias. Eu estou ouvindo gritos de alegria nesse lugar. A glória de Deus está mudando, está transformando casas, respondendo a oração de mães nesse lugar. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Tu és soberano, Jesus. Sopra avivamento, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, entenda. É como se Deus estivesse esperando você se posicionar. Tem alguns que estão tão distraídos aqui que não estão entendendo nada. Mas Deus está esperando a igreja ceia se posicionar nessa noite. E eu não estou nem aí para os religiosos. Eu não estou nem aí para os formais. Deus está aguardando um posicionamento aqui nessa noite. Deus não se impressiona com gestos, irmãos. Deus não se impressiona com canções bonitas. Deus se agrada em corações quebrantados. Deus nem se agrada do que eu faço, do que eu prego, como eu prego, como eu canto, toco, não. Não faz sentido se eu for reprovado por Ele. Eu não sei se você entende gemidos inexprimíveis. Talvez você não sabe o que é isso, porque você está tão distante. A tua inquietação é tão grande de sair desse lugar, porque você está tão distante de Deus. Você nem conseguiu cultuar.
Deus tenha misericórdia. Nós temos ouvido algumas profecias aqui, e elas não vão acontecer só porque Deus prometeu. Elas vão acontecer porque tem gente que está recebendo e está se posicionando. Você está entendendo? Se consegue lembrar do que Deus tem falado com a gente, do que Deus tem prometido? Você está se posicionando para viver o que Deus tem para as nossas vidas? Como igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Eu estava viajando. Prophetic Day é um dia que a gente faz aqui, um dia de muita liberdade ao Espírito Santo. Eu convidei a pastora Nilma para vir ministrar, uma pessoa que eu confio. E eu não estava aqui. E a pastora Nilma conversando comigo, e depois eu vi que ela falou isso na live, ela reconhecendo o que Deus deu para a igreja ceia, reconhecendo o que Deus derramou sobre nós. Ela falou exortando: zelem do que Deus deu para vocês. Zelem do que Deus tem colocado na vida de vocês. Tudo é pela graça, queridos. A graça está sobre nós, mas há uma responsabilidade. Algumas coisas você coopera diretamente, outras não, de forma indireta. Mas você, como igreja, como ovelha, como discípulo, você tem que estar alinhado com o que Deus quer fazer conosco e através de nós. Deus não nos faz prosperar, irmãos, só para a gente andar de carro novo, ou de um look novo. Não, irmãos. As experiências que nós temos com Deus não é para nós ficar, sei lá, com a sensação de que Deus está presente. Deus nos capacita para testemunhar, para alcançar nações. Deus nos capacita, irmãos, para cumprirmos a sua missão de fazer discípulos. Eu estou vivendo uma crise no ministério, e eu estou provocando uma mudança no ministério. Eu não sei quantos de vocês vão suportar esse processo de mudança, mas Deus, Ele já me colocou numa outra dimensão. Eu estou numa outra posição. Eu não sei quantos vão suportar, mas eu parei de pregar apenas para ovelhas. Eu estou pregando para plantadores de igreja. Eu estou pregando para multiplicadores de discípulos. E eu sei que nós sempre vamos ter meninos e crianças e bebês espirituais, mas é um tempo que eu estou pregando para paternidade, para gente que é pai de multidões, para gente que é mãe de nações. Entenda e ore e tenha misericórdia. Nós vamos viver o que Deus tem nos dado, irmãos. Eu falei com a pastora Ana quarta-feira, depois do culto. Eu preguei uma mensagem muito simples: gente precisa de gente. E depois eu orei para os que estavam aqui, os doentes, os enfermos. E enquanto eu orava, e se eu fizer isso agora, o culto termina meia-noite, então eu não vou nem fazer. Enquanto eu ministrava, Deus foi me dando palavras de conhecimento para cada pessoa. A gente vai orando, entregando, e Deus vai fazendo acontecer. E eu falei para a pastora Ana: Deus, Ele vai
multiplicar os ministros nessa casa. Deus vai multiplicar os profetas, os que ministram na direção do Espírito Santo. E eu creio que está acontecendo uma multiplicação. Nós estamos vivendo o que Jesus disse: bem-aventurado são os olhos de vocês, bem-aventurados os ouvidos de vocês. Vocês estão vendo o que os reis, os profetas, os pais quiseram ver. Vocês estão ouvindo o que os profetas quiseram ouvir. E vocês estão ouvindo. Levante a sua mão. Jesus disse: graças te dou, Pai. Graças te dou porque tu escolheste os pequeninos. Graças te dou porque tu resolveste revelar essas coisas a esses pequeninos. Nós somos os menores, irmãos. Nós somos pequeninos, mas Deus resolveu nos escolher. Eu sou o menor da tribo, sou o mais improvável, mas Deus me deu graça. Deus me deu graça. E essa graça não está em mim por causa de mim. É por causa do propósito que Deus tem com essa cidade. E se você faz parte hoje da igreja Ceia, Deus te levanta como um plantador de igrejas. Deus te levanta como um profeta. E eu libero sobre a tua vida a unção em nome de Jesus. Que os teus ouvidos se abram para ouvir a voz do Espírito Santo. Que os teus olhos se abram para contemplar a glória de Deus em nome de Jesus. Que o teu coração se abra para perceber a glória de Deus que se move. Sim. Receba desta graça. Receba desse manto em nome de Jesus. Seja ativado para viver as promessas de Deus. Deus, a tua igreja se posiciona. A tua igreja diz: eis-me aqui, Senhor. Faça em nós o teu querer. Cumpra em nós a tua vontade. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Não será segredo. Sim, Jesus. Escute. Entenda. Você já ouviu muita profecia. Você já ouviu muita palavra profética. E Deus vai continuar falando para te encorajar. Deus vai continuar usando os profetas para edificar você, para te consolar. Mas escute com atenção. Nós já estamos vivendo o que Deus prometeu, irmão. Pastor, não estou enxergando. Que os teus olhos se abram para ver o que já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo o cumprimento de promessas de Deus. Pastor, não estou enxergando, não estou entendendo. Ore ao Senhor para que você não fique para trás. Ore para que você acompanhe o mover da nuvem da glória de Deus. Diga assim: nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo as promessas de Deus. Diga: as profecias, elas já estão se cumprindo. Diga: Senhor Jesus, não me prive, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo nas nações. Diga: me envolva, Senhor, em tudo o que tu estás fazendo. Eu quero participar, Jesus. Diga: eis-me aqui, Jesus. A minha casa pertence a Ti. Os meus filhos pertencem a Ti. Diga: a minha família, ela é Tua, Jesus. Nós pertencemos a Ti. Usa as nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Com as suas mãos levantadas, Deus, recebe o louvor da Tua igreja. Recebe a oração da igreja Ceia nessa noite. E continue, Deus, agraciando cada casa, cada família.
Em nome de Jesus, que haja em cada coração, Deus vivo, sensibilidade e submissão para obedecer a tua voz. Deus, eu oro a ti, Deus. Eu oro a ti nessa noite, abençoando cada irmão aqui. E eu creio, Deus vivo, que a tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela causa transformações. E eu sei, Deus, que o Senhor fala hoje com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia. E eu creio que a tua palavra, ela transforma as nossas vidas. Deus, eu oro sim, Deus. Eu oro sim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome. A tua palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E nós queremos, ó Deus, viver na tua presença cada dia. Queremos viver cada dia para o louvor de tua glória, Senhor. Santo Deus, sustenta a tua noiva, Senhor. Sustenta a igreja ceia na tua presença. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Espírito Santo, que nos ajude em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, que está conosco o tempo todo. Nós somos gratos a ti e honramos a ti, Senhor. Aleluia. Diga assim mais uma vez: Jesus, o meu coração é teu e tu és o Senhor da minha vida. Você pode dar um forte aplauso para ele. Você pode dar um brado de aleluia. Glória a Deus. Amém.